Estejam com cada um dos irmãos aqui nesta noite. É uma alegria para nós, como igreja, estar com 22 anos neste lugar. E só temos que agradecer a Ele pela bondade, pelas misericórdias de Deus, que tem suprido, tem cuidado de cada um de nós. É um motivo de alegria e por isso nós nesta noite vamos celebrar a esse Deus que merece toda a honra e toda a glória. E você que está aqui, irmão e amigo, fique à vontade, você possa louvar ao Senhor, abrir o seu coração para Deus. E neste momento, juntos, celebrarmos esse Deus maravilhoso e poderoso. E quero convidar vocês a poderem ficar de pé para a gente iniciar orando a Deus, agradecendo a Ele por este momento, por esta oportunidade que Ele nos permite estarmos aqui. Deus Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Deus, nós vamos, nosso pensamento com o nosso coração voltado a Ti, ó Pai, agradecido por este momento, por estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor, neste lugar, para celebrarmos mais um ano, ó Pai, que o Senhor tem permitido a cada um de nós, e que nós só temos que agradecer, e por isso estamos alegres, e que nesta noite, que o Senhor fale aos nossos corações, através do louvor, através da palavra com Teu servo, que seja uma noite, ó Pai, que possamos nos alegrar e ser edificados com a Tua palavra. Por isso nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, conduza-nos neste momento, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Então, vocês podem sentar e quando os irmãos começarem a louvar, com a PIB aqui, de Dormentes. Mas antes nós vamos para o tema que a gente escolheu para esta noite, para poder estarmos aqui na presença do Senhor e trabalhamos sobre isso, é que Jesus é o centro da nossa vida. E baseado em João 17 e o versículo 21, que diz: E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então é esta união, é esta unidade, assim como Cristo diz que devemos viver unidos, firme nesta caminhada, como igreja do Senhor, continuando aqui, cada passo nesta terra, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, venha a ser exaltado através da minha vida e através da vida da igreja aqui na terra. Que essa união, ela continue até aquele grande dia, onde estaremos junto com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, nesta noite, declare, cante com o seu coração, com toda a sua vida, derrame aos pés do Senhor. Vamos louvar a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a amada igreja, todos os amigos, a se colocar de pé. Nós viemos adorar ao Senhor. Essa vez dizer que se nós ouvirmos a voz do Senhor e atentarmos para Ele, nós seremos benditos. Bendito na terra, bendito no campo, por onde andarmos, por onde passarmos. Certamente nós comeremos o melhor desta terra. Adora o Senhor. Louve. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecendo a teu Deus, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, Onde eu passar, eu não correi atrás de bênçãos. Sei que elas
Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Aleluia. Aí no Instituto de Louvor, querido, há uma canção que diz: tente outra vez, não desista. E quantas vezes já tentaram calar sua boca, quantas vezes já tentaram rebaixar a sua vida, os seus princípios, os seus valores. E você disse: não, eu continuo de pé, eu continuo porque Cristo é a minha rocha. A palavra de Deus diz que aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas estão firmes para sempre. Amém? Aleluia. Ouve conosco, amados irmãos. E você, amigo visitante, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, porque quem sabe hoje, com certeza, pode haver salvação na tua casa. Aleluia. Quiseste então mudar Teu pensar, teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh em vão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, gozarás perfeita paz. Você quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, oh em vão. Eu sei que foi ruim, mas outra, Deus quer falar contigo nesta noite. mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem que não há mais solução, meu Senhor estende a sua mão. Glória ao Senhor. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um
Vamos dar uma leitura também que está no Salmo de número 100, que diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. É por isso que nós estamos alegres, que confiamos nesse Deus que tem poder, que é poderoso. Há momentos na nossa vida que quando as tempestades vêm, nós ficamos sem saber como agir, como fazer. Mas quando Cristo é o centro da nossa vida, Ele vai nos dar condição, suporte para nós enfrentar, para nós vencer. E por isso que nós somos vencedores. Porque Cristo diz que se nós estamos nele, crendo e confiamos nele, nós somos mais do que vencedores. Porque maior é o que está em nós, que é Cristo, do que o que está no mundo. Então louve ao Senhor, adore esse Deus que merece honra e louvor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, foi naquela grosseira cruz, no Gólgota, que Jesus morreu por mim e por você. E o próprio texto bíblico, no relato lá das igrejas em que Paulo pregou, ele relata dizendo: ó morte, onde é que está a tua vitória? Onde é que está o teu aguilhão? Porque de fato, tudo aquilo que é o nosso maior inimigo, que é a morte, nós não conseguimos vencer. Eis que veio o Cordeiro de Deus, eis que veio o leão da tribo de Judá para resolver isso tudo. E de fato, sim, eu amo essa mensagem da cruz, e diz essa canção que eu vou proclamar até o dia da minha vida, até morrer. A palavra de Deus também diz: ser fiel até o fim, dar-te a coroa da vida eterna. Amém? Aleluia. Vamos louvar essa canção, o de cruz. Aleluia. Um dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós iremos continuar louvando. Gostaria de mais uma vez a amada igreja se colocar de pé. Nós iremos louvar uma canção que não está no roteiro, mas nós sabemos. Nós vamos cantar aqui: Jesus é fonte de água viva, gostosa e saborosa de beber. Louvamos a Deus porque nós estamos sentindo o cheiro da terra molhada. E como está molhada? Porque o Senhor, no tempo dele, na hora dele, Ele manda chuva. A palavra de Deus diz que Ele manda chuva para bons, para maus. Ele é Deus. Ele jamais deixará de ser Deus. Então, louve com palmas. Jesus é fonte de água viva. Aleluia. Jesus é fonte de água viva, Gostosa e saborosa de beber, e provar dessa água. sorrirá toda a vontade de viver. Quem provar dessa água não imagina o que pode acontecer. Jesus é fonte de água viva, gostosa e saborosa de beber. Quem provar dessa água descobrirá toda a vontade de viver. Quem provar dessa água não imagina o que pode acontecer. Porque O demônio sai, toda doença vai quando o Espírito reina em você. o cego enxerga, O aleijado anda quando o Espírito reina em você. lelele, lelele, Quando o Espírito reina em você. lelele, lelele, Quando o Espírito reina em você. Jesus é fonte de água viva, Gostosa e saborosa de beber. Quem provar dessa água descobrirá toda a vontade de viver. Quem provar dessa água não imagina o que pode acontecer. Jesus é fonte de água viva, gostosa e saborosa de beber. Quem provar dessa água descobrirá toda a vontade de viver. Quem provar dessa água não imagina o que pode acontecer. Porque o demônio sai, toda doença vai quando o Espírito reina em você. O cego enxerga, o aleijado anda quando o Espírito
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nessa feita eu quero convidar também para a participação a irmã Nilza, diaconisa, que em nome de Jesus ela uma palavra com os amados irmãos. Boa noite a todos. Que o Senhor Jesus esteja abençoando cada um de nós. Amém? Quem bebe desta água nunca mais terá sede. Eu bebi desta água, muitos aqui bebeu. Eu vou falar aqui um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Eu estou muito feliz de eu fazer parte desses 22 anos desta igreja. Graças a Deus, eu conheci Cristo aqui na Igreja Batista. Frequentei 2 anos para mim me converter. Ouvi a palavra, quando chegar em casa eu ia olhar, será que está certo? Será que é assim? E sempre Deus abençoou que Jesus, não foi eu que busquei, foi Ele que me escolheu. Ele me escolheu no ventre da minha mãe. Porque o que eu já tenho passado, eu sei que foi uma escolha dele. Porque é muita luta. Mas quando a gente tem Jesus, a gente vence. Muita luta, não é fácil. Muitas das vezes, eu só chorava. Eu nunca tinha vontade, não tinha força para me orar, para ler a Bíblia. E eu só chorava. E Deus me respondia no choro. Porque Deus é assim. Ele conhece nossos corações. Ele sabe o que nós precisamos. E eu sou grato. Sou grata a Deus por eu ter conhecido esse Jesus. E eu vou aqui no Salmo 46 que diz assim: Deus é o nosso refúgio, é a fortaleza e o socorro bem presente nas tribulações. Dias difíceis nós temos passado, eu já passei e nós estamos nele. Mas eu digo uma coisa para vocês. Eu conheci Jesus, eu estava em uma depressão. Eu tinha angústia, muita angústia. Eu não tinha força nem para viver, eu não tinha vontade de viver. Para mim, se eu morresse, eu não estava nem aí. E um dia eu peguei umas cartelas de comprimido. Era de pressão. E eu achava que ali ia ser meu fim. Eu dizia, eu vou tomar tudinho que é para eu morrer. Não tinha mais nada. E eu fiz isso várias vezes. Eu ia, pegava as cartelas, botava na mesa, que quando eu pegava, que eu ia pegar para tirar, eu escutava uma voz bem forte dizer, não. Várias vezes eu fiz isso. Só tem que no tempo eu não entendia. Sabia o que era aquela voz. Mas quando eu conheci a Cristo, eu sei que era Deus, que não queria que eu fizesse aquilo. Amém. E ele falava bem forte, não. Então, esse Deus que eu sirvo, esse Deus que nós servimos, é um Deus todo poderoso. Porque se eu fosse contar o que Deus tem feito na vida de nós, era uma noite e um dia não dava. E eu só tenho que agradecer, fazer parte desta igreja, porque só Cristo, para nos libertar, para nos salvar, porque a Bíblia não diz para nenhum de nós que nós só ia viver de paz. Ela diz que nós só ia viver de paz? Não. O mundo terá as aflições. Eu venci o mundo. Então nós, com a nossa fé em Jesus Cristo, nós também venceremos todas as dificuldades das nossas vidas. Amém? E eu sou muito grato a cada um de vocês que está aqui. Sábado vai ter um culto de gratidão a Deus por a vida de Sisto e de nós todos. E
que Deus é maravilhoso. Aí lá eu vou contar mais coisas. Lá eu posso contar. Aí eu vou contar mais coisas. E eu quero todos os que estão aqui, a igreja, eu quero que tá todo mundo lá para agradecer o Senhor Jesus, o que Ele tem feito nas nossas vidas. E aqui os visitantes, tiver visitante, está convidado também. Até sábado, em nome de Jesus. Eu estou esperando lá. Pode ser debaixo da chuva, eu quero ser lá. Amém. Aleluia, glória a Deus. Certamente ela vai contar superação, vai contar milagre. Porque o nosso Deus é Deus de milagre, amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que para sempre, sempre nós louvamos esse Deus. Convido mais uma vez a igreja do Senhor a se colocar de pé todos. Vamos louvar. Porque Ele é rei e Ele vive para sempre. Chora, o sol se apagou. Foi ali mesmo na cruz. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A terra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Ele ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcros se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Ele ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá
cruz, Jesus. Pelas nossas vidas, Senhor. Nós te rendemos graças, Senhor. Nós te damos graças, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo teu ato de amor, Senhor, pelas nossas vidas, Jesus. Aleluia, Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, canta aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu, a terra estremeceu, sepulcros se abriu, Nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode citar, irmãos, como Deus é bom e maravilhoso, é a sua misericórdia. Amados irmãos, nós queremos agradecer a todos os irmãos que vieram nessa noite para estarmos juntos aqui no Caldeirão, no sítio Caldeirão. Agradecer pelos amados irmãos lá da sede. Você que é da sede, dê um sinal aí em nome de Jesus. Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Você amigo visitante, você que veio também para prestigiar este culto, levante sua mão. Você que é católico, você que é de outra denominação, que Deus abençoe a tua vida. Nós temos pessoas, estou vendo aqui, de outra denominação, que Deus abençoe a tua vida, Deus restaura a tua vida e sare. Amém? Então, é isso. Nós iremos também, nessa feita, louvar uma canção, né? Se não for para te adorar, e junto você pode levantar, e você pode sair do lugar que você está, apertar a mão do seu amigo, irmão, do seu amigo visitante, e dizer: seja bem-vindo. Essa igreja pode ser a sua igreja. Então vamos fazer essa bagunça santa. Amém? Se não for para te adorar, Jesus, para que eu nasci? Dois. Saudamos aos outros. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha
Senhor, estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Poder sentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos hoje com a presença aqui do pastor Gernando, da sede, também do pastor Afanásio, ali da PIB Afrânio, também pastor Gileade, da PIB em Petrolina. Daqui a pouco nós iremos ouvir a mensagem com o missionário Otoniel, Tony. Irmãos, o tema desses 22 anos, está fácil fazer a conta, nós estamos no ano 2022, não é não, sozinho, está fácil fazer a conta. E em 2000, aqui o primeiro servo do Senhor Jesus levantou sua mão e disse: eu quero mudar a minha vida, eu quero aceitar o Senhor Jesus, e o tema é Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro, amém? Mas lembre de tocar uma canção que diz: Jesus, o nome de Jesus. Aleluia. Depois dessa canção, a palavra está com o missionário Tom. O missionário, melhor dizendo, o missionário Otoniel, para trazer a palavra em nome do Senhor Jesus. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês.
depois de um bom tempo. Na verdade não, né? 2019 a gente esteve aqui com o Semiarte. Quem lembra? Quem estava vindo no Semiarte 2019? Dá um sinalzinho com a mão aí. Foi muito bom, né? Depois entrou a pandemia aí que atrapalhou um pouco, né, os nossos planos. Mas eu fico muito contente, gente, de estar aqui com vocês. Essa igreja é uma igreja que mora no meu coração. Em 2015, quando a gente chega no seminário, eu cheguei no seminário no ano de 2015 e me enviaram para cá. Falaram que precisava ajudar aqui no louvor e veio eu. Não tinha outro? Aí veio eu. Mas sim, foi um tempo muito bom para minha vida. Nossa, foi muito bom, gente. Assim, algo maravilhoso. Eu não sei se foi tão bom para os irmãos, mas para mim foi, viu? Vou dizer uma coisa aqui, foi bom demais. Comia demais. Eita coisa, dá prejuízo para os irmãos aí, né? Comia muito. Mas assim, tempo maravilhoso, tá? Conhecer vocês, conhecer um pouco da cultura. Isso é interessante porque para quem vem do sul, né, o primeiro impacto logo assim, a gente fica meio assustado. Eu lembro da primeira vez que eu cheguei, junto com o Daniel, a gente foi lá para casa do pastor Gernando e a gente ficou lá, daí a gente veio participar de um culto aqui no interior e a gente assim, né, tudo assustado, tudo novo, não conhecia as pessoas. Foi um negócio assim, a gente olhava e como é que vai ser, aí a gente fiquei na casa do irmão Edson e eu via que ele tava meio assim comigo, eu também tava meio assim com ele, né, porque dois desconhecidos se encontrando, um negócio meio estranho, né, como é que a gente fica? Opa, e aí, o que a gente conversa? Eu ficava, o que eu vou falar com eles, como é que eu vou conversar com esse povo? E pedindo ao Senhor graça, mas de repente percebi que eles me acolheram de uma forma, então assim, me sinto em casa, me sinto à vontade com vocês, tá? Então, vocês são especiais demais, sempre lembro com muito carinho desse tempo que eu passei aqui com vocês, aprendi muito, cresci muito, poder ter tido esse tempo aqui em 2015. E claro, a gente voltou várias outras vezes com o Semiarte, né? Então, assim, vocês são de casa também, basicamente, a gente se sente à vontade. Todo mundo que vem de Semiarte se sente muito bem à vontade aqui, né? Muito bem recebido, tanto aqui como em Dormentes. Então, é muito bom estar aqui com vocês, poder participar desse evento, fazer parte, nem que seja por um pedacinho, né? Desses 22 anos que essa congregação está fazendo. Eu passei 10 meses vindo só ao final de semana para cá e marcou a minha história. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrado pelo convite, tá? Obrigado. Vocês são muito especiais, tá? Quero convidar você, tá? Por gentileza, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. O tema todo mundo já sabe, né? Jesus, o centro de nossas vidas, não é isso? Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos aqui. Filipenses, capítulo 1, 19 até o 21. Todo mundo achou? Amém? Diz o seguinte: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todo mundo já ouviu esse versículo? Né? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, e a liberdade que nós temos de fazer um culto ao ar livre. Isso é um privilégio, Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado por sua palavra. Que o Senhor ministre aos nossos corações, que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Deus. Que a gente aprenda um pouco mais sobre o Senhor, que a gente consiga sair daqui tentando viver um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Guia essa palavra, guia esse momento em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido, provavelmente vocês já ouviram pregações, já estudaram, já leram sobre isso. E é interessante notar, a gente vai falar brevemente desse contexto, do que está acontecendo aqui. Quem escreve essa carta? Todo mundo já ouviu, né? O apóstolo Paulo, né? O grande Paulo. Para os mais chegados, talvez o Paulão, né? Pode ser, quem sabe, né? Paulão. Paulo escreve essa carta. E quando ele escreve essa carta, gente, a gente tem que ter em mente uma coisa, tá? Ele estava preso, tá bom? Então, Paulo estava preso. Nesse exato momento onde ele está escrevendo essa carta. Ele estava preso na cadeia, lá em Roma. Isso já depois de algumas viagens que ele fez.
E ele começa a escrever algumas cartas para edificar as igrejas que ele tinha fundado, tá? Essa igreja aqui, ela é fundada há 10 anos atrás de quando ele escreve. Então vamos imaginar aqui, quem foi o cara que abriu essa igreja aqui? Quem foi o fundador aqui? Quem lembra? Dá um nome, gente, por favor, aí, que senão eu vou ficar aqui no vácuo. Quem foi? Quem foi o fundador da igreja? Geraldo Orlindo. Então, os que começaram o trabalho, né? Irmão Edson. Então, é como se depois de 10 anos, eles foram embora, depois de 10 anos eles mandem uma carta para vocês aqui. Acho que vocês iam receber com muito carinho, não é mesmo? E aqui não é diferente. Depois de 10 anos, mais ou menos, que essa igreja é aberta, o trabalho começa lá na cidade de Filipos, Paulo escreve essa carta para essa igreja. Tá? E junto com essa carta ele escreve mais algumas que são consideradas as cartas da prisão, tá? Cartas das prisões, quando ele escreve, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, né? São cartas muito conhecidas de todos nós, e é uma cartas que ele escreve quando ele está, vamos reforçar isso, preso. E lembrando que Filipenses também ela recebe um título muito interessante, que é a Carta da Alegria. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Ela é a Carta da Alegria. Agora pense comigo, como pode um homem preso escrever algo para um bando de gente que está solto, e essa carta ainda ter o título de Carta da Alegria? Porque, bom, eu me colocando no lugar de Paulo, talvez eu não tivesse a atitude de Paulo. Porque se eu sou preso injustamente, automaticamente a minha vontade seria de ficar o quê? Revoltado. Eu ia ficar revoltado, gente. Eu ia querer chutar tudo, chutar o pau da barraca, queria fazer uma brigaiada, ia ser. Por quê? Porque eu fui preso injustamente, mas Paulo não. Paulo está preso e ele decide escrever para ajudar as pessoas que estavam soltas. E mesmo preso, Paulo escreve, e nessa carta a gente vê que a alegria é algo constante dentro dela. Ele está ordenando a essa igreja assim, olha, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo para vocês, se alegrem. Então aqui nós vemos e aprendemos a grande lição que a alegria, para Paulo, eu vou falar para Paulo, tá? Aí a gente tenta aplicar para a nossa vida, porque para Paulo a alegria, ela não é circunstancial. A alegria não depende do que ele está passando ou do que ele está vivendo. Para Paulo, a alegria ela era uma pessoa, e a pessoa é Jesus Cristo. E por isso ele escreve para esse povo, encorajando esse povo, incentivando esse povo a estar alegre. Por quê? Porque ele sabia que Jesus Cristo tinha feito algo por ele. Ele sabia que Jesus Cristo fazia algo através da vida dele. E ele sabia que Jesus Cristo também tinha um plano para a vida dele. E por esses motivos ele conseguia olhar para a vida dele e se alegrar, mesmo estando preso. Mesmo tendo sido chicoteado, tendo sido ultrajado, mesmo passando por diversas dificuldades, ele consegue olhar para isso e falar assim, olha, se alegrem no Senhor, tá bom? Por quê? Porque a nossa alegria é uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus Cristo. Então Paulo tinha um grande senso de vida com Cristo, e é interessante notar que Paulo fez de Jesus o centro da vida dele. Tudo que Paulo fazia era para honrar a pessoa de Jesus Cristo. Então, para Paulo, se a gente olhar para a vida desse homem, a gente entende que Jesus Cristo era o centro da vida dele. Amém? E ele escreve essa carta com alguns objetivos em mente. Nós percebemos que ele escreve essa carta para agradecer a essa igreja, a igreja de Filipenses. Por quê? Porque é uma igreja que sempre foi muito generosa com Paulo. É uma igreja que a gente vai ler alguns relatos lá em Atos, em Coríntios, dentro dessa própria carta, onde Paulo está falando que eles ajudaram Paulo financeiramente por muitas viagens que ele fez. Então é uma igreja que sustentou o ministério de Paulo. É uma igreja que chegou junto, né? Ele abre a igreja, ele começa o trabalho lá, e essa igreja entende o propósito, entende aquilo que o Senhor queria fazer através da vida de Paulo, e fez lá, através da vida de Paulo em Filipos. E eles começam a abençoar a vida de Paulo. Então Paulo é muito agradecido por essa igreja. Né? E é interessante isso, porque a igreja que entende o seu propósito, de fato, o fim único é que a gente proclame o nome de Cristo, não é isso? Já que eles não iriam, alguém estava indo, mais do que óbvio, a gente vai abençoar quem está indo. Né? Então essa igreja entendeu esse propósito e abençoava. Vocês têm um privilégio, e um privilégio muito grande, vocês têm uma missionária daqui, não é mesmo? A Andréia está por aí, eu vou dar uma moral para a Andréia.
E, gente, isso de fato é um privilégio muito grande para vocês, porque vocês têm alguém que vocês estão abençoando, que vocês estão sustentando no campo. E isso é interessante porque tudo aquilo que a Andréia fizer, todas as pessoas que forem abençoadas e treinadas e capacitadas pela vida da Andréia, vocês fazem parte. Vocês têm parte nisso. E Paulo não é diferente. Né? Paulo, ele agradece essa igreja porque ele sabia que tudo que estava sendo possível ser feito é porque tinha pessoas orando, suplicando em favor da vida dele e também abençoando a vida dele. Então ele escreve essa carta com esse objetivo, de agradecer essa igreja. Porque é uma igreja que estava junto com ele. E o outro motivo é porque também a igreja estava enfrentando alguns perigos. Tá? A igreja estava enfrentando 2 perigos assim bem básicos. Um deles era interno. O primeiro perigo é que estava havendo uma quebra na comunhão dos irmãos. Será que acontece isso por aqui também? De vez em quando o irmão fica brigado com o outro. Acho que acontece, né? A gente é humano. Se não acontecer, a gente vai falar, opa, o céu deve descer que vai. Se alguém levantar a mão, Deus puxa. É natural que aconteça. Diferenças são normais. E só que esse, ao mesmo tempo que é algo que acontece, que vez ou outra a igreja vai enfrentar, mas esse é um perigo muito grande. E Paulo está alertando para essa igreja, olha, cuidado gente, não tomem vocês assim, olha, não pensem vocês somente na vida de vocês, naquilo que vocês querem. E ele vai falar, se você ver o capítulo 4, ele fala, olha, eu rogo para Evode e rogo para quem? Para Sintique, que essas 2 senhoras, olha, pensem igualmente no Senhor, tá bom? Pensem igualmente no Senhor, parem de discutir, parem de brigar, porque no final das contas, gente, o que nos une é muito mais importante, muito maior do que nos separa. Porque o que nos une aqui? Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso objetivo aqui hoje? Além da festa, né, de comemorar 22 anos dessa congregação. É exaltar o nome de quem? O nome de Jesus. E isso é festa, né? É alegria. Então o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E nós temos que ter isso muito convicto dentro dos nossos corações, por quê? Porque vez ou outra a gente vai bater a cabeça com alguém. Vez ou outra a gente não vai concordar com alguém. Vez ou outra alguém vai ter uma opinião diferente da sua. Mas aí que entra um negócio. O que me une a essa pessoa é maior do que o que me separa. As diferenças não podem nos impedir de continuar glorificando ao Senhor. Não pode nos impedir de continuar fazendo a obra do Senhor. As diferenças que existem em nosso meio, elas têm que ser diminuídas diante da pessoa de Cristo. E Paulo está alertando essa igreja sobre isso. Tomem cuidado, tá? O que une vocês é muito mais importante do que o que separa. Né? Hoje a gente vê aí, às vezes, discussões tão triviais dentro da igreja. Uma pessoa quer fazer alguma coisa, alguém pensa, não acho que é assim, vou fazer diferente. Mas o que une é maior do que o que separa. Então a gente tem que ter isso bem convicto, porque Paulo está alertando essa igreja sobre isso. E o outro perigo é um perigo que desde sempre a igreja, desde o seu início, ela começou a enfrentar, que era o perigo das falsas doutrinas. Era o perigo dos falsos mestres. Perigos esses que até hoje estão por aí à volta da igreja do Senhor. Estão aí querendo entrar sutilmente, coisas que a gente olha, a gente vê, a gente fala, opa, eu aprendi na igreja que isso aí não é muito correto não. Mas se a gente dá uma bobeira, de repente a gente aceita aquele negócio, a gente traz para a nossa vida, de repente a gente traz para a igreja e de repente começa as coisas. Então Paulo está alertando também sobre esses falsos mestres, os maus obreiros, os cães, como ele vai dizer no capítulo 3. Tomem cuidado com esse tipo de gente, essas pessoas que querem deturpar o evangelho. Porque Paulo pregava sempre que o evangelho, a salvação, é pela fé. Essa era a mensagem que Paulo pregava, através de Jesus Cristo. Se alguém quiser colocar qualquer outro empecilho diante da salvação, a não ser Jesus Cristo, olha, tenha preocupações. Porque a salvação vem através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Então a gente tem que ter isso muito convicto. Vez ou outra a gente é tentado a pensar diferente. E naquela época, assim como nos dias de hoje, a gente acaba querendo fazer algo em troca para Deus, não é mesmo? E a gente pensa que com isso a gente vai estar alcançando a salvação. Mas não, a salvação é por fé. E Paulo pregava isso. Só que era o perigo que perambulava dentro da igreja, perambulava ali ao redor. E ele está escrevendo para alertar essa igreja. E outra coisa mais interessante ainda, se a gente for ver o capítulo 16 de Atos, a gente vai ver como essa igreja foi fundada. Né?
Paulo está na sua segunda viagem missionária, já tinha dividido ali com Barnabé, ele pega Silas, vai para um lado, Barnabé vai com João Marcos para o outro lado, e ele está pregando, vai lá para Listra, Derbe, encontra Timóteo, e ele tem o desejo de ir para a Ásia, só que o Espírito Santo o impede de ir para a Ásia. Aí ele quer ir para outro lugar, e o Senhor impede ele de entrar na Ásia novamente, até que ele está em um lugar e ele tem uma visão de Deus, onde um homem macedônio, que é da região de Filipos ali, daquela região, ele fala: ei, passa para cá e prega para a gente. E Paulo entende e imediatamente, ele vai para aquela região, porque ele entende que Deus estava mandando ele para lá. Então essa igreja nasce de uma direção específica de quem? De Deus. Deus é quem fala para Paulo: olha, Paulo, você não vai entrar a pregar na Ásia, tá bom? Não estou te permitindo entrar ali. Paulo queria fazer uma coisa boa, que era o quê? Pregar o evangelho na Ásia. Mas Deus fala para ele: olha, não é ali o lugar que você vai pregar, você vai pregar em outro lugar, tá bom? Não é aqui. E ele tenta, até que ele entende que o lugar que ele tinha que pregar era nesse lugar, que é chamado Filipos, de onde vem e para onde ele escreve essa carta aos Filipenses. E ali ele vai, começa a pregar, e essa igreja é aberta. A gente vê que Lídia é a primeira que se converte. O Senhor abre o coração de Lídia para que ela cresça. Novamente a gente vê depois à frente que uma moça está possessa de espírito adivinhador, de demônios, expulsa os demônios, pela ação, claro, do poder do Senhor Jesus. E depois nós vemos que, a gente já sabe a história, né? Eles vão presos, são açoitados, mas lá na cadeia, Paulo e Silas fazem o quê? Cantam e oram ao Senhor. E acontece o quê? Um terremoto. Né? O lugar treme, as cadeias se abrem, o carcereiro quer tirar a própria vida, e eles falam: ei, estamos aqui, não faça nada contra você mesmo. E o carcereiro entra na cela, ele ora com eles, aceita a Jesus Cristo na vida dele como Salvador, toda a família dele é convertida. Então nós vemos que essa igreja ela é aberta por uma direção de quem? Do próprio Deus. Deus tinha algo para essa igreja. Essa igreja é aberta com a direção do Senhor. E eu gosto de crer que esse projeto, esse trabalho e essa igreja também foi aberto com a direção do Senhor. Vocês têm que crer isso, que se o Senhor permitiu que isso acontecesse é porque Deus tem algo para esse lugar. Deus tem algo para a vida de vocês, não é diferente. E Paulo aqui, essa igreja é aberta diante de dificuldades, porque Paulo recebe uma direção do Senhor para isso, só que quando ele vai e obedece, ele é açoitado, ele é ultrajado e ele é preso. Em obediência ao Senhor. Em obediência ao Senhor, Paulo sofre algumas coisas. Então a gente já percebe que realmente, como a irmã Nilza falou, né, a vida do crente não é só esse mar de rosas, não. Tem luta. Tem dificuldade, só que se a gente está em obediência ao Senhor, os frutos são maravilhosos. Se a gente está em obediência ao Senhor, os frutos desse trabalho vêm, e é maravilhoso. E aqui, nós percebemos que é para essa igreja que Paulo está escrevendo, para esse povo que ele amava, que ele tinha um carinho muito grande. E nós percebemos que ele começa a escrever para essa igreja. Se a gente for observar um pouco antes dos versículos que a gente leu, ele começa agradecendo a essa igreja pelo compromisso que eles tinham com ele, né? E ele fala que eles eram colaboradores dele. Então, já falei, né? Paulo agradece pela recordação que ele tem deles. Quando Paulo lembra da igreja, ele fala assim: olha que recordação boa que eu tenho dessa igreja. Um povo que estava comigo, um povo que andou comigo, um povo que caminhou comigo, um povo que me ajudou, que me abençoou. Então ele tem boas memórias dessa igreja. E ele começa a escrever agradecendo por isso, pela cooperação deles. E Paulo entendia então que tudo que ele fazia, também essa igreja fazia parte disso. Tinha parte com ele nisso. Não era à toa, não era algo assim: olha, estou aqui agradecendo. Não, Paulo sabia no coração dele que essa igreja estava junto com ele. E ele continua, né, orando e ora por essa igreja. E é interessante notar do versículo 12 até o 18, a gente vê que ele está falando o seguinte: olha, o que está me acontecendo aqui em Roma, tá? O que está acontecendo comigo, as minhas cadeias, as coisas que eu estou enfrentando, antes de qualquer coisa, está sendo para o progresso do Evangelho. As minhas cadeias estão servindo para o progresso do Evangelho. As minhas prisões estão incentivando pessoas a pregarem o Evangelho com muito mais ousadia. Então, muitas vezes a gente acha que as dificuldades ou que as coisas podem parar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida.
Nada pode parar o Evangelho de Jesus Cristo. Nada pode parar as pessoas que estão convictas daquilo que o Senhor tem para elas. E Paulo sabia disso. Olha, tudo que está acontecendo comigo está servindo para o progresso do Evangelho. As minhas cadeias, eu posso estar preso, mas o Evangelho continua livre. Eu estou preso, mas o Evangelho não está. Porque enquanto eu estou preso, Paulo recebia visitas na cadeia. Porque a gente vai ver lá, Atos 28, 30 e 31, vai falar que ele teve a oportunidade de ficar por 2 anos preso lá em uma casa. Ele podia alugar uma casa para ficar, e enquanto ele estava preso, tinha soldados que ficavam com ele o tempo todo, revezando, horário por horário por horário. E esses soldados com certeza ouviam do Evangelho. Esses soldados com certeza ouviam da boca de Paulo sobre o Evangelho. Então Paulo, mesmo preso, o objetivo dele e o propósito dele como servo de Cristo não mudou. Porque não é a circunstância. Ele sabia que o propósito dele era pregar o Evangelho de Jesus Cristo, era honrar Jesus Cristo independente de onde ele estivesse. Então, quer ele estivesse em liberdade, quer ele estivesse preso, independente de onde ele estivesse, ele iria fazer o quê? Pregar o Evangelho. Esse era o objetivo de Paulo. Paulo sabia disso, e ele está aqui falando isso para essa igreja, incentivando essa igreja. Gente, olha, o que está acontecendo comigo? Gente, olha, continue orando, por favor, mas saiba que isso o Senhor está usando para que eu alcance novas pessoas. Essas cadeias estão servindo como oportunidades para que o Evangelho chegue a uma classe que não é muito assim fácil de alcançar, que era a classe dos soldados naquela época. Não era muito fácil pregar para um soldado romano naquela época. Mas Paulo estava com o soldado o tempo todo ao lado dele. Então esse soldado, já que está aqui, o que eu vou fazer? Ele vai ter que me ouvir. Bom, já que ele está tendo que me guardar, eu não posso fugir. Vou ficar aqui, vou pregar. Então os soldados ouviram também sobre o Evangelho. As pessoas que visitavam a Paulo ouviram sobre o Evangelho. E pessoas que estavam lá em Roma, que eram parte da igreja de Roma, entenderam isso e começaram também a pregar o Evangelho com muito mais ousadia. Porque viram o que Deus estava fazendo através da vida desse homem. E ele vai falar que tinha outros que pregavam também, mas tinham umas motivações mais erradas. Pregavam por discórdia, por inveja, por porfia. Era uma intenção um pouco diferente, só que Paulo não diz em nenhum momento que a pregação desse povo era errada. Ele fala que a motivação do coração deles era errada. Porém, a mensagem era verdadeira. E por isso Paulo conclui esse trecho falando assim, ó, e por isso eu não vou me preocupar. Porque desde que Cristo seja pregado, desde que o Evangelho seja anunciado, eu estou satisfeito. Eu posso estar preso, mas se o Evangelho está sendo anunciado, eu estou satisfeito. Eu posso estar sofrendo, mas se o Evangelho está sendo anunciado, eu estou tranquilo. Vocês entendem? Essa é a vida de um homem que colocou Jesus como centro da vida dele. Que mesmo preso, mesmo sofrendo, mesmo tendo perseguições, mesmo vivendo o que ele viveu, seja o que fosse, a motivação maior dele era glorificar a Deus e que essa mensagem chegasse a outras pessoas também. Paulo entendia o propósito dele. Paulo sabia o porquê ele tinha sido chamado. Paulo sabia de onde Deus o tinha tirado. E aqui a gente chega nesses versículos que são marcantes e muito conhecidos. Porque, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Interessante notar também que, pouco antes dele falar isso, ele está falando que Cristo ia ser glorificado na vida dele, quer pela morte ou quer pela vida. Eu não sei vocês, mas alguém que já teve medo de morrer? Alguém que faz sinalzinho se tiver coragem, já teve medo de morrer? Acho que todo mundo, né? Meio natural. Eu não lembro muito de muitas vezes na minha vida em que eu tive medo de morrer, mas no ano passado fiz uma viagem para Minas Gerais e quando a gente estava voltando dessa viagem eu adquiri algo inesperado, que é o Covid. Peguei o Covid. Só que até então eu estava bem tranquilo lá. Cheguei, fiquei recluso, né? Por alguns dias lá, separado. Eu com mais 3 pessoas do seminário, a gente ficou lá interditado de sair, né? Ficamos lá num quarto, lá isolado, até passar. E até então eu tava de boa. Tá tranquilo. Ah, Senhor. Tô confiando no Senhor. Deus está comigo. Tá
tô firme e forte aqui no Senhor. Mas teve um dia que eu senti que a minha garganta tava fechando. Nesse dia eu pensei, opa, será que eu vou morrer? Só que a minha preocupação maior era por quê? Porque só tinha 2 meses de casado. Eu falei, rapaz, vou deixar a G viúva já? Não, assim não dá, Senhor. Aí eu já orei, pedi ao Senhor. Falei, Senhor do céu, não, não me leva não, Senhor. Eu casei agora. Não, deixa eu ver mais um pouco, nem tive filho ainda, minha família nem cresceu. Então, esse foi o meu medo, não era porque eu tava pensando em nada assim tão lindo, é porque eu tava com medo realmente de deixar minha esposa aqui. Não tava como Paulo quando ele fala assim, olha, para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Não era como Paulo aqui nesse momento. Só que é interessante que Paulo, diante da morte, ele tem algumas atitudes. Diante da morte ele tem algumas atitudes, mas diante da vida, ele também tem outras atitudes. Porque o que é viver a Cristo? O que significa viver a Cristo? Para Paulo, a gente tem que entender que viver a Cristo para Paulo é o que ele fez durante a vida toda dele. E se a gente vê o percurso da história de Paulo, do início ao fim da vida dele, tudo que esse homem enfrentou, tudo que esse homem fez, tudo que ele viveu, aí sim, né? Aí ele pode encher a boca e falar, viver para mim é Cristo. Se eu continuar vivo, olha, se eu tô aqui preso, se de repente chegar um decreto aqui e falar que, ó, você tá solto, você tá livre, viver é Cristo. Só que a vida de Paulo não ia mudar, porque constantemente ele estava fazendo aquilo que ele deveria fazer. Quer estivesse preso, quer estivesse livre. A vida de Paulo era essa, era pregar e proclamar o evangelho que o alcançou. Paulo, ele tinha tudo para ser uma pessoa muito bem sucedida, vamos falar no olhar do mundo, né? Porque hoje a gente julga o que é uma pessoa bem sucedida. A gente julga uma pessoa bem sucedida alguém que tem muitas posses, que tem dinheiro, que tem fama. De fato, isso tem a ver com ser bem sucedido. Porém, na perspectiva bíblica, ser bem-sucedido é alguém que vive uma vida centrada em Cristo. Isso é ser bem-sucedido. Ser bem-sucedido é Paulo, que mesmo preso, falava assim, olha, se alegre, gente. Isso é ser bem-sucedido, porque no final das contas a gente vê mais gente por aí, a gente ouve mais história de pessoas com dinheiros, com condições, mas que tem uma vida miserável. Mas quem tem Cristo, o negócio é diferente, não é? A gente passa as lutas, a gente passa os apertos, mas a gente fala assim, olha, estou com Cristo. E viver é Cristo. Para Paulo, viver é Cristo. Então Paulo entendia que Jesus era o centro da sua vida. Tudo que ele fazia era para glorificar a esse Jesus. Não tinha nada, absolutamente nada, que ele fazia que não fosse para a glória de Deus. Esse homem dedicou toda a vida dele em obediência a Jesus Cristo. Ele poderia ter sido um grande fariseu daquela época, ele poderia ter sido um grande mestre daquela época, mas ele considerou todas aquelas coisas, tudo aquilo que o mundo naquela época, principalmente o mundo judaico, de onde ele vinha, considerava como coisas grandiosas, ele considerou tudo aquilo lá como refúgio, como lixo. Por quê? Porque ele alcançou algo que era maior que tudo aquilo, que era a salvação na pessoa de Jesus. Então, diante dessa revelação que Paulo tinha de Jesus Cristo como o salvador da vida dele, todo aquele resto é refúgio. Então, por isso, viver é Cristo para Paulo. Alguém que abriu mão de toda a vida dele para dedicar ela a Jesus Cristo. Isso é viver a Cristo. Eu não digo que a gente tem que largar tudo agora e vamos então pregar o evangelho para o mundo afora. Cada um sabe. Cada um sabe onde o calo aperta. Você sabe onde o seu calo aperta. Eu sei onde no meu aperta. Né? Mas viver é Cristo. E se a gente decide viver para Cristo, a gente tem que entender que à medida em que nós vivemos para Cristo, algumas coisas têm que ir ficando. Algumas coisas têm que ser deixadas. Atitudes vão sendo deixadas. Pecados vão sendo deixados. Coisas que a gente fazia, a gente para de fazer. Não é isso que acontece? Por quê? Porque a gente decide viver para Cristo. E a gente entende que quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente percebe que existem coisas que Ele detesta e abomina.
E alguém que ama alguém não quer fazer isso para entristecer a pessoa, né? Então hoje, com a G, eu percebo algumas coisas que ela não gosta. Eu amo ela, então eu não vou fazer, porque eu sei que ela não gosta. Com Jesus Cristo não é diferente, a gente sabe de muitas e muitas coisas que Jesus Cristo não gosta. E viver é Cristo, é isso. Eu vou deixar de lado muitas e muitas coisas, porque eu amo esse Cristo. Então Paulo dedicou toda a vida dele, abriu mão desses sonhos, abriu mão de muitas coisas, para poder falar, olha, viver é Cristo. Meu objetivo de vida é glorificar o nome de Jesus. Esse era o objetivo da vida dele. E para alguém que vive assim, como Paulo viveu, aí fica muito simples falar. Morrer é lucro. Para Paulo, a morte não passa de uma porta, né, da qual ele vai passar por ela, e do outro lado vai ter quem esperando ele? Jesus Cristo. Então, para nós que temos Cristo no nosso coração, para nós que decidimos, entregamos a nossa vida ao Senhor, a morte não passa de uma passagem que vai nos aproximar do nosso Senhor. É claro que Paulo não vivia assim, eu quero morrer agora, eu quero ir para o céu. Não, Paulo vivia a vida dele enquanto ele estava vivo, ele aproveitava a vida. Só que aqui, adiante do texto, ele vai falar, olha, eu estou aqui, assim, em dois polos. Eu queria muito estar com Cristo. Se eu morresse, caso eu morra, tá? Caso eu morra, beleza. A melhor coisa que vai me acontecer. Por quê? Porque se eu morrer, eu vou para onde? Eu vou para Cristo. É lucro para mim. Eu vou deixar esse mundo, eu vou deixar esse sofrimento, eu vou deixar as coisas que eu sofro aqui e vou estar com Cristo. Só que eu percebo que é necessário que eu fique vivo, porque ainda tem muita coisa a ser feita. Paulo, diante dessas duas situações, de vida e morte, ele entende que ele precisava viver, só que ele não queria viver. Não sei, se você tivesse talvez, né, no leito, né, no hospital, qual seria talvez o seu último pedido, né? Se você pediria mais 10 anos de vida, se você pediria, sei lá, talvez cada um sabe, né, o que pediria ali, mas ele não ia pedir mais anos de vida para viver uma vida conforme ele mesmo queria. Paulo, ele fala, olha, se eu não morrer, viver é Cristo. Então, se eu continuar vivo, caso eu não morra, embora eu quisesse estar com Cristo, mas se eu não morrer, eu prefiro viver e viver para Cristo, porque através da minha vida o Senhor pode alcançar muitas e muitas mais pessoas. Esse era o objetivo dele. E ele entendeu isso muito bem e aplicou isso na vida dele. E Paulo viveu dessa maneira. Paulo colocou Jesus como centro da sua vida. E agora eu pergunto a você, né? Se você fazer uma autoanálise do seu coração hoje, né? Se você olhar para dentro de você, olhar para bem o íntimo do seu coração e fazer uma pergunta bem sincera, assim, será que eu, de fato, coloquei Jesus como o centro da minha vida? Será que, de fato, Jesus, ele é a primazia, é o primeiro na minha vida? Será que as minhas atitudes sempre são tomadas baseadas na vontade do Senhor, ou eu vivo a minha vida doidado do jeito que eu quero? Se a gente olhar para Paulo, a gente percebe que tudo ele fazia debaixo da direção de Jesus. Isso é colocar Jesus no centro, é deixar que ele direcione. E talvez, se você for meio parecido comigo, tu vai olhar para sua vida e já vai perceber, eita, tem coisa aí que eu preciso mexer. Tem uns negócios aí que não estão condizendo muito com o meu discurso, não. Porque no final das contas, nós gostamos muito da nossa vida, só que nós gostamos muito dela para quem? Para a gente mesmo. E eu confesso, é bom viver, eu gosto de viver. É maravilhoso viver. Só que uma vida que é vivida para a gente mesmo é uma vida sem sentido. É uma vida que não vale a pena. Então, se você fazer essa autoanálise do seu coração, talvez você já percebeu, opa, tem coisa aqui dentro que ainda não está certo. Preciso ajeitar essas coisas. Eu ainda não estou vivendo conforme o Senhor quer. Mas agora imagine, olhando para a vida de Paulo, do início da vida dele até o final da vida desse homem. Quando a gente vê na Bíblia, a gente não fica inspirado quando a gente lê a vida de Paulo, vê as coisas que ele escreveu, né? A gente vê ele que por onde passava, pessoas eram curadas, ele pregava, pessoas eram alcançadas pelo Evangelho, ele viajava para lá e para cá, ele sofria, a gente até acha bonito, né? Quando a gente vê Paulo sofrendo, a gente fala,
E a gente fica impressionado. Então, agora imagine você, né, colocando Jesus no centro da sua vida como Paulo fez. Imagine o que o Senhor pode fazer através da sua vida. Se de fato você olhar para Ele e colocar Ele no centro da sua vida. Imagine o que Cristo pode fazer através de você. Imagine o que Ele é capaz de fazer por você. Se de fato você colocar esse Jesus no centro da sua vida. Será que a gente consegue viver coisas parecidas do que Paulo viveu? Porque o mesmo Espírito que agia lá, a gente crê que ele age aqui também? Ou mudou? Ou é outro? Não, né? É o mesmo. Agora imagine se você de fato colocar esse Jesus no centro da sua vida. O que será que ele pode fazer por você? Aonde? Até onde ele pode levar você? Lembrando que Paulo aqui ele já não estava assim com seus 40 não, já estava mais velho um pouquinho. Então, para os mais experientes entre nós, o incentivo continua o mesmo. Imagine o que Deus pode fazer ainda através da sua vida. Basta você olhar um pouquinho e ver o que Ele já fez na sua vida. E eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar e você vai fazer a sua oração pedindo ao Senhor para que Ele tome o centro da sua vida. Você vai colocar e vai pedir: Senhor, olha, de fato eu quero entregar toda a minha vida ao Senhor e eu quero ser usado pelo Senhor, porque o Senhor quer usar vocês. Porque Ele não chama ninguém só para ficar à toa. A palavra do Senhor fala que a seara é grande. A seara é grande. E com Jesus no centro do nosso coração, Ele pode fazer muita coisa. Uma hora que Ele toma conta da nossa vida, Ele pode fazer muita coisa. Uma vez que a gente disponibiliza a nossa vida ao Senhor, Ele pode fazer muita coisa. Mas enquanto a gente ficar relutando, enquanto a gente ficar brigando com isso, relutando, não Senhor, você só está adiando algo que Ele já quer fazer na sua vida. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado porque o Senhor um dia olhou para nós e nos chamou. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos tirou da multidão de pecado, Pai. O Senhor nos trouxe libertação, o Senhor nos trouxe restauração. E hoje nós estamos aqui, Pai, louvando e cultuando ao Senhor, mas nós queremos declarar o Senhor como o centro das nossas vidas. Nós queremos ver o Senhor agir nas nossas vidas, assim como o Senhor agiu na vida dos apóstolos, assim como o Senhor agiu na vida de milhares e milhares de missionários que nós ouvimos as histórias, Pai. Usa as nossas vidas. Toma conta dos nossos corações, Pai, que o nosso único interesse seja honrar ao Senhor e viver para Ti, para a glória do Senhor. Que o Senhor use essa igreja, use essas pessoas, meu Pai. O Teu Espírito Santo continua, Pai, operando através da vida das pessoas. Que o Senhor encontre aqui nessa noite hoje corações dispostos a viver isso. Que o Senhor encontre corações desejosos por experimentar uma vida totalmente dedicada ao Senhor, Pai. Seja no seu serviço, seja na faculdade, seja na escola, seja em casa com as suas famílias, meu Pai. Que o Senhor encontre pessoas decididas a viver para o Senhor, aonde elas estiverem, Deus. Porque de fato o Senhor pode fazer impossíveis nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos enche de alegria e que de fato a gente possa dizer com toda a convicção: viver é Cristo. Viver é Cristo. Porque nós temos muito ainda a viver para Ti. Nós cremos que o Senhor tem muito a fazer ainda. E obrigado por nos chamar a participar, Senhor, da Sua obra. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Vamos de pé. Louvar
ao Senhor dizendo: te louvarei, não importa as circunstâncias, porque o Senhor nos chamou não para ser apenas servos, mas para sermos amigos do Senhor. Eu tenho certeza que o chamado que o Senhor fez a cada um de nós, e que hoje faz também a cada vida que está aqui nessa noite, é para nós andarmos juntos com eles, com o Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Tu queres estar, junto aos teus pés. Alguém nessa noite que aceitou o Senhor Jesus, se é amigo, visitante, que ouviu essa palavra, só Jesus salva. Que Paulo disse que viver para Ele morrer. Alguém nessa noite que aceitou o Senhor Jesus, levanta a sua mão. Nós vamos orar por você. Há uma grande festa no céu, diz a palavra de Deus, quando um pecador se arrepende. Alguém nessa noite que quer romper o orgulho, o medo, a timidez. Alguém nessa noite dizer que só Jesus salva. Não importa as circunstâncias, só Jesus salva. Nós queremos orar pela tua vida, pela tua família. Alguém nessa noite? Seu amigo me E a igreja louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. alguém nessa noite que quer dizer sim para Jesus? Quem será o primeiro? Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou sentar, irmãos. Estamos chegando ao final. Você, amigo, que porventura depois quer falar com alguém, os pastores, que quer conversar com a gente, nós queremos também ouvir a sua vida, se você quiser contar para nós. Lembre-se que essa igreja, como disse aqui, pode ser a sua igreja.
certamente Deus tem algo para a tua vida, e que você ao dormir possa estar lembrando nessas palavras que foi anunciado aqui, que viver é Cristo e morrer é lucro. Irmão Edson. Eu queria só pedir um tempinho aqui para me contar. Eu estava compartilhando ali com o irmão Afanásio, o pastor Afanásio. A gente vendo aqui o culto, 22 anos dessa congregação, e aqui tem muita história para contar. E a gente estava lembrando do culto, irmã Marita, Antonieta, acho que foi o primeiro culto no Caldeirão, naquele tempo que o irmão Júlio, irmão Alfredo estava vindo, acho que ainda era um carrinho que eles tinham lá, a primeira igreja batista de Petrolina, e na época a gente tinha marcado um culto na casa do irmão Geraldo. Se não era o primeiro, era dos primeiros cultos. E os irmãos aqui chamaram todas as vizinhanças, e nada dos irmãos chegarem. E estava na casa da irmã Marita, estava eu, irmã Antonieta, Júnior, que estava com a gente, mais umas amigas. A gente veio para cá para ir segurando o pessoal enquanto eles chegavam. Só que já passava de 8 horas e nada. O Júnior disse, não, já tenho que ir embora, para levar o pessoal que tinha vindo com ele. E eu disse, não, vou ficar aqui com a Antonieta, vamos segurar um pouquinho até chegar. E a Antonieta disse, vamos ter que fazer alguma coisa. Só que a gente não tinha muita experiência, eu já estava com medo ali, tinha muita gente. Aí, irmão Orlindo, a gente pegou a moto e fomos lá para a casa da irmã Marita para saber o que tinha acontecido, se o pessoal já tinha chegado. E estava lá irmão Júlio, irmão Alfredo, acho que tinha mais alguém, comendo lá jantando, né? E aí quando a gente chegou, eles imaginavam que não tinha mais ninguém aqui, porque já era mais de 8 horas, sei lá, acho que próximo até de 9 horas. Quando nós chegamos lá e falamos, não, o pessoal está todo mundo lá. Eles largaram os pratos lá na mesa e correram para cá. Eles tinham atolado na estrada, era tempo de chuva, e por isso que tinham demorado de chegar. E chegaram aqui, e o pessoal estava aqui, todo mundo, esperando para ouvir do Evangelho, que transformou muitas vidas aqui. A gente viu o testemunho da irmã Nilza, e tantas outras vidas que vieram ouvir. Irmão Edson, né, que estava, acho, naquele culto. E foi um momento muito, assim, que marcou bastante, porque os irmãos ficaram aqui esperando e firmemente ali aguardando ouvir a palavra do Senhor. Então a gente tem muitas histórias para contar, não é isso, irmão Edson? São lutas, são desafios, mas que nós temos vencido porque o Senhor está conosco. E é essa a nossa fé e a nossa esperança, que enquanto o Senhor nos permite estar com vida neste lugar, nós possamos ser bênção aonde nós estivermos. E quero já agradecer todos os irmãos que aqui vieram nesta noite, a Bíblia Dormente, a pessoa do pastor Gernando, o louvor que ministrou aqui o louvor nesta noite. Agradecer a todos vocês, que Deus continue abençoando a vida de vocês, por toda a congregação também daqui, por todos os visitantes que vieram também aqui nesta noite, pelo Tony, que aceitou o convite, veio com sua esposa, Geis. Também tem o seminarista Rogério, que está aqui também, tem Letícia e André que vieram. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E temos a presença também do pastor Afanásio, o pastor Gileade. Quero convidar o pastor Gileade a vir aqui, que ele tem a palavra aqui. E também já convidar o pastor Gernando para vir para cá. E quando terminar, o pastor vai orar, encerrando. E vocês... aguenta aí um pouquinho que tem um lanche ali. Não sai daí sem provar do lanche, tá certo? Olá, boa noite, irmãos. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje venho aqui em nome de todos os batistas do sertão de Pernambuco, mais de 80 igrejas e congregações, para externar nossa gratidão a Deus pelos 22 anos dessa congregação. Quero convidar o irmão Edson, seminarista, missionário, líder dessa congregação, também o pastor Gernando, já está aqui perto. E eu trago então aqui um voto de louvor da nossa associação, e diz aqui o texto: o presidente da Associação Batista Sertaneja, no uso de suas atribuições, atendendo o requerimento do Conselho Administrativo, concede, no dia 5 de novembro, voto de louvor aos queridos irmãos da Congregação Batista no sítio Caldeirão, em gratidão pelos 22 anos e em reconhecimento por sua grande contribuição para a expansão do Reino de Deus no sertão pernambucano.
Petrolina, 5 de novembro de 2022, está aqui sendo entregue oficialmente este voto de louvor ao irmão Edson. Deus abençoe vocês. Se vender a moldura, ainda ganha um dinheirinho. O papel dentro aqui só tem um valor mesmo espiritual, sentimental aqui pra gente, tá bom? E faço minha também a saudação do apóstolo Paulo aos Filipenses, aos irmãos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo em minhas orações súplicas por todos vocês com alegria, pela vossa colaboração ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto, que aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus abençoe e parabéns pelos 22 anos. Obrigado, pastor, e que Deus seja louvado acima de tudo. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. E quando eu vejo celebração de idade de congregação de igreja, eu me lembro, eu passo na minha cabeça o seguinte: quantos já entraram aqui que não estão mais? Já passaram, já foram. Outros que permanecem firmes e constantes na obra de Deus. E falar da congregação em Caldeirão é lembrar de obreiros também. Nós temos a missionária Andréia, que saiu daqui, foi para o seminário e hoje está servindo o Senhor ali no seminário Betânia. E só Deus sabe, irmão Tony, para onde ela vai. Mas Deus tem um projeto na vida dela. Mas ela saiu daqui. E eu vou dizer algo para você. Tony e a Geisa e o seminário são testemunha que sempre que nós chegamos no seminário, o pastor César sempre diz: mande sempre uma bênção dessa para cá, né? E a gente fica feliz, porque foi do meio desse povo aqui em Caldeirão que Deus levantou ela. E está levantando aqui, irmão, futuro, eu creio, futuro pastor da igreja aqui, Dormentes, para ajudar aqui na obra do Senhor. Ele está fazendo um curso muito bom. Vou até fazer também depois, irmão. Fiquei melhor do que o que eu fiz, viu, irmão? Eu agradeço muito, louvo a Deus pela vida do pastor Afanásio, que passou por aqui com a sua esposa, Tony. Quantos obreiros vieram aqui dar uma ajuda, colaboração, né? E nós somos felizes por isso. São 22 anos de vidas que estão sendo alimentadas pela palavra de Deus. E com certeza esse é o trabalho da igreja. É alimentar aqueles que estão congregando e mutuamente crescermos na graça do Senhor, para que possamos dar frutos. Esse é o propósito. Levar esse evangelho a outros, adentro dessas vinhedas aqui, onde tiver alguma pessoa, a gente leva o evangelho. E para isso precisamos e contamos com a ajuda de todos, contribuição e cooperação de todos, porque em Cristo nada é em vão. O trabalho que vocês fazem no Senhor vai ser recompensado muito, muito. Não é da mão de um homem. O pastor falou que se vendesse a moldura dava pra... Mas esse recompensa do Senhor vai muito mais além do que a gente possa imaginar em valores terrenos e fúteis que nós temos aqui. Então, para nós é motivo de alegria saber que aqui tem uma igreja que louva, que adora e que comunica o evangelho do Senhor. A nossa vontade, o nosso sonho, o nosso desejo é que todos aqui do sertão fossem alcançados por Cristo. Nosso desejo é que essa palavra chegasse até os confins, como ela sempre foi apregoada e sempre será apregoada. Porque sabemos que o Senhor da obra, o Senhor da seara, Ele é poderoso para capacitar seu povo a levar essa mensagem. Fico feliz também pela presença do pastor Marinho, do outro obreiro que veio com o pastor Diácono Fábio. Muito obrigado, Deus os abençoe. Eu acredito que o pastor Juliado é assim, ele sai de Petrolina e ele vai se embiocando aí nas cidades que tiver no meio do caminho. E eu acredito que essa caravana já vem de algum outro lugar, de algum outro compromisso, e está aqui até essa hora, para nós é motivo de alegria, porque eles ainda vão voltar para Petrolina. E eu vi que tem muito irmão aí com frio, viu? Eu vi muito irmão reclamando aí do frio. Então eu vou encerrar aqui minhas palavras, mas minhas palavras de gratidão pela igreja, pelos obreiros, pela diaconisa Nilza e diácono Xisto também. Deus abençoe grandemente. Esse casal aqui, irmãos, se tivesse uns 10 desse aqui, aqui já tinha desbranhado aqui, né, na obra de Deus. Mas Deus sabe todas as coisas e com certeza Ele vai levantar mais pessoas. Então vamos agradecer a Deus. Eu gostaria de chamar aqui o pastor Afanásio. Vem aqui, meu irmão, orar por essa congregação, por esses irmãos,
apresentar esse trabalho que continue crescendo e frutificando em nome de Jesus. Depois da oração do pastor Afanásio, vai dar por encerrado e a gente vai lanchar, viu? Que eu não quero mais. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças por esse tempo aqui tão precioso, por essa noite agradável, onde podemos aqui render graças a Ti, por tudo que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, por cada vida que foi alcançada, por cada pessoa que o Senhor trouxe até aqui para pregar a Tua palavra. E te peço que o Senhor continue fazendo a Tua obra de uma maneira poderosa aqui nesse lugar, transformando vidas, trazendo salvação, trazendo harmonia aos lares aqui dessa comunidade, Senhor. Abençoe cada líder dessa igreja, continue abençoando também a igreja sede ali em Dormentes, capacitando a liderança, dando-lhes visão a cada dia, para que a Tua obra prospere em toda essa cidade, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.